Sábio não é aquele que sabe tudo, mas sábio é aquele que sabe onde tudo se encontra. Então, agora, a pessoa fazendo uma pergunta, você não dê uma de sabido. Eu costumo estudar a Bíblia com as pessoas dizendo assim, eu quero ser ajudado porque eu quero ir para o céu. E naquilo que eu puder, eu vou te ajudar também. O céu que você quer é o mesmo. Então, vejam, muitas das dificuldades somos nós mesmos que criamos. Por quê? A gente vai para estudar a Bíblia e diz assim, eu vim para te dar um estudo bíblico. Mas a pessoa pode perguntar assim, quem é esse camarada para achar que ele é tão especial que ele quer me ensinar a Bíblia? Agora, se você se coloca no mesmo pedestal que ele está, usando a expressão de Paulo, faço-me forte com os fortes, fraco com os fracos, judeu com judeu, romano com romano, grego com grego, para quê? Para ganhar alguns deles para a verdade. Então, se você for com humildade, você não precisa responder todas as perguntas. Diga para a pessoa de maneira bem tranquila, nunca se apresente como alguém que está nervoso. Surgiu uma pergunta, você diz assim, olha, é uma pergunta muito interessante, eu prometo que vou fazer uma pesquisa e na semana que vem eu trago-lhe a resposta. Eu faço comum isso daí. Via de regra, eu levo a minha Bíblia e deixo fechada em cima da mesa. Digo, olha, eu quero que você me ajude. Então, eu não vou pipocar ele de perguntas para apertá-lo. Se ele me fizer perguntas, eu vou devagar, com calma, lembrando daquela frase solene que Lutero usava, dizia assim, nunca diga mais do que a necessidade requer. Então, não queira no primeiro estudo abarrotar a cabeça dele dizendo que você é o especialista na área. Não. Deixe ele sempre com gostinho de quero mais. Por exemplo, hoje eu estudei a Bíblia com a família lá no Jardim Botânico, uma senhora muito católica, um ranço de espiritismo bem encroado na vida dela. E algumas perguntas que eu sempre faço para ela, entre estas, eu perguntei hoje, se a senhora é minha amiga, me ajude a ir para o melhor lugar do mundo. E o melhor lugar do mundo que eu achei até então é o céu. Se você sabe de um outro melhor, me avise, eu quero ir junto. Você vai colocando de maneira suave perguntas que vão suavizando o diálogo. E aí, quando ela diz, não achei, como essa de hoje disse, não achei. Disse, então, o que devo fazer para chegar lá? O que eu preciso fazer para ter segurança de quando Jesus voltar eu poder dizer, esse é o Deus que eu esperava. Nunca pluralize a frase. Por quê? A média da maioria não está boa. Então, tenha cuidado. Ele vem para nos buscar, mas a turma não está, a grande maioria não está nem aí. Então, quando eu digo, eu quero estar seguro, porque quando Jesus aparecer no céu com os anjos, eu vou dizer, esse é o Deus que eu esperava. E eis que ele vem para me buscar. Então, agora pensemos um pouquinho na curva do diálogo. Quando eu pergunto assim, por que Jesus disse que ia ter que dar um novo mandamento para o seu povo? Então, lembremos, nós não temos 10 mandamentos para seguir, nós temos 11. E muitas vezes a gente esquece desse 11º. O novo mandamento que ele deu, ele disse, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, são 11. Então, agora, eu amo o meu próximo como a mim mesmo? Aí vem o encaixe. Se eu amo o meu próximo como a mim mesmo, eu vou desejar que ele esteja comigo no melhor lugar do mundo. Para isto ser uma realidade, eu tenho que ter segurança. Como Paulo diz, eu sei que a minha coroa está garantida. Não tenho dúvida. Ele é fiel e está guardando o meu tesouro. Então, agora,
garantir a minha coroa, eu vou ajudar tantos quantos eu puder, porque Jesus diz, eu tenho que amar o meu próximo como a mim mesmo. E é aqui que entra a missão que a nós foi confiada, que muita gente boa acha que isso aí é coisa de pastor, não é? Não. Todos nós que aceitamos o Evangelho de Cristo somos testemunhas dele. E como testemunha dele, nós não podemos ficar calados. É tão bom o Evangelho, faz tão bem para mim, que eu quero ajudar outros a conhecer esse Evangelho também. Só que eu não vou de cima para baixo. Eu vou de baixo para cima. Me ajude. Um exemplo, hoje, estava aqui no condomínio, vendo um rapaz plantar grama. Ele tocou meu telefone. Era um trabalho parecido com o de vocês. Eu quero parabenizar vocês por essa iniciativa. E ele ligou, uma senhora na linha, dizendo assim, eu posso ler um texto da Bíblia para o senhor? Não perguntou quem eu era, o nome. Só ligou, entendi, alô, eu posso ler um texto bíblico para o senhor? Disse, sim, pode. Leu o texto bíblico e disse, que bom ter alguém desejando bem para mim. Fui conversando um pouquinho mais e disse, olha, o meu desejo é conhecer bem esse livro que você está manuseando aí, lendo para mim. Como é que a gente faz para estudar ao vivo? Aí ela disse, passando a crise do Covid-19, eu prometo que vou atender o senhor com carinho. Beleza. Aí um pouquinho mais adiante, ela disse, olha, nós somos da igreja Testemunho de Jeová e estamos ao seu dispor. Sem problema. Não perguntou quem eu era, por que eu vou dizer aquilo que ela não perguntou, por exemplo? Eu sou pastor, sou advogado, nada. Veio na mesma linguagem que ela jogou com carinho, eu devolvi com carinho. Quer dizer, ficou o gancho bem claro, ela disse, passando a crise do Covid-19, nós vamos lhe atender com carinho. Pediu o endereço, sem problema nenhum. Então, agora, faço-me judeu com judeu, grego com grego, para quê? Para ganhar alguns deles para a verdade. Então, agora, nunca chegue a alguém para estudar a Bíblia dizendo que você é senhor da verdade. Que eu vou dar um estudo bíblico. Chega no nível dela, me ajude porque eu quero ir para o céu. O céu que você quer é o mesmo que eu quero. Eu tenho aqui no meu grupo, eu tenho pessoas humildes, empregadas domésticas, secretárias do lar, não, nome mais bonito. Eu tenho empresário, tenho médico, tenho dentista, tenho advogado. Advogado tem uma meia dúzia aqui estudando a Bíblia comigo. Mas nenhum deles eu chego dizendo que eu vou ensinar a Bíblia. Eu chego com calma e digo, olha, diante de tantos problemas que a gente está vendo no mundo, tem que ter algo diferente para a gente confiar. O dinheiro falha, os amigos somem, os títulos falham. Mas eu tenho um Deus que diz assim, se o Senhor é o meu pastor, nada vai me faltar. Não vai me faltar conforto, esperança, consolo na crise, companhia. Aí você joga alguns textos para ele. Por que a religião hoje virou um comércio maldoso? Porque pessoas despreparadas pegam a Bíblia para dizer o que ela não diz. Aí eu pergunto, você crê no que a Bíblia ensina? Creio. Então vamos lá, ela está completa? Lembre-se, toda pergunta que eu fizer, eu tenho que levar uma resposta como sugestão da Bíblia. E eu sempre uso assim, vamos avaliar o que está escrito, porque o que está na Bíblia, a resposta é de Deus, então é melhor do que a nossa. Por que Jesus dizia? Examine, está escrito. Porque aquilo que está escrito é a palavra de Deus, então é melhor do que a nossa. Aí a pergunta que eu sempre faço é, a Bíblia está completa? Está. Mas cadê a prova? Aí você vai em Deuteronômio, capítulo 12, 32, quando ele diz assim, tudo o que Deus fez é para ser observado. Tudo quer dizer, não deixe nada de fora.
Aí você vai em Provérbios 30, verso 6, ele diz, nada acrescente às suas palavras. Se assim você fizer, você vai ser repreendido e tido como um mentiroso. A minha Bíblia diz que o mentiroso não vai para o céu. Aí você vai no Novo Testamento. Veja a expressão da Bíblia lá atrás, Moisés já diz, por ter 2 ou 3 testemunhas, você pode defender uma parada. Então, se eu estou defendendo uma tese, eu tenho que usar pelo menos 2 ou 3 textos bíblicos. Então, eu peguei um de Moisés, um de Salomão e agora vou para o Novo Testamento. Qual dos apóstolos do Novo Testamento era o mais achegado de Cristo? João, o discípulo amado. Terminando o Apocalipse, no capítulo 22, 18 e 19, ele diz assim, se alguém acrescentar alguma coisa ao que foi escrito, será acrescentada as pragas sobre essa pessoa. Se alguém tirar alguma coisa do que está escrito na Bíblia, será tirado dele o direito à árvore da vida. Ele não vai para o céu. Então, agora, 3 provas na Bíblia que eu não posso mexer. Então, eu vou buscar. Aí muitos dizem assim, mas isso é coisa do Velho Testamento. Aí eu pergunto, que Bíblia que Jesus usou quando esteve aqui para dizer, está escrito, examine. Que Bíblia que ele ensinava no templo? Não tinha uma frase do Novo Testamento, era só o Velho. Então, a diferença entre o Velho e o Novo Testamento é, o Velho foi escrito antes de Cristo e o Novo depois de Cristo. Mas ambos se complementam, porque o verdadeiro autor da Bíblia é Deus. Segundo Pedro 1:21, 2:21. Aí você vai adiante um pouquinho mais. Por que a maioria das pessoas hoje não gostam da Bíblia? Porque a Bíblia não diz o que eu gosto. Ela diz tudo o que eu preciso. Eu preciso ser corrigido, ela me corrige. Eu preciso ser alertado, ela me alerta. Eu preciso ser educado, ela me educa. Ela diz tudo o que eu preciso para estar em condições de viver a eternidade com a família do céu. Aí vem agora. Que família que vai fazer parte da família de Cristo? Quem são os membros da família de Cristo? Você joga algumas perguntas em termos bem abertos para a pessoa ficar assim, puxa vida, eu não pensei nisso. Se a Bíblia diz quem vai fazer parte da família de Cristo, eu já descarto a briga de religião. O preconceito de achar e às vezes dizer que nós adventistas somos a família de Cristo, mas cuidado. No nosso meio tem muito adventista, não adventistas. E a diferença dos 2 grupos é, o primeiro, o grupo adventista, ele vai para a igreja porque ele se diverte com os amigos, mas ele não quer comprometimento. O adventista é aquele que está comprometido com o que a Bíblia ensina. Então, agora, se a Bíblia diz quem é a família que Jesus vem buscar, vai lá em Lucas 8:21. Quando apertaram Jesus no templo, a tua mãe e os teus irmãos estão aí fora te chamando. Ele diz, espera aí. Minha mãe e meus irmãos, aqueles que vão morar comigo na casa do Pai, que vão formar a família do céu. Quem são eles? São os que ouvem a palavra de Deus e a praticam. Então, ele descartou aqui rótulo de igreja. E aí, volta agora. Se a Bíblia está clara para mim, uma pergunta que eu coloco no meio do contexto, assim, ao terminar um estudo, eu pergunto, ficou clara a lição? Ficou. O que você deve fazer agora? Com essa lição que está clara. Botar na gaveta? Não. Escrever um texto? Não. Você deve praticar o que ele está ensinando. Aí volta. Há impedimento para praticar o que está escrito? Cada estudo você faz um apelo. Não deixe para fazer o apelo no final, porque aí vai ficar muito grande a cerca para você pular. Mas se você vai pulando por etapas,
Chega na hora, a pessoa está bem mais solidária a responder a tua pergunta. Então, eu sempre pergunto ao final do estudo, ficou claro? Ficou. O que fazer, então? Praticar? Sim. Há impedimento para praticar o que está claro? Então vamos orar e pedir para Deus resolver o problema. Exemplo, eu estudava aqui com uma médica, e ela disse para mim, pastor, eu gostei muito do estudo, só que tem um problema muito sério. Nós somos 7 cirurgiões no hospital que eu trabalho. E somos concursados. E para cada um tem um plantão de uma noite, ou um dia de 24 horas, dia e noite. E o meu dia é sexta-feira à noite até sábado às 18 horas. Então, impossível. Por quê? Dos 7 cirurgiões, eu sou a mais nova. Todas as opções de trocar um plantão começa com o que tem mais tempo de casa e até o último. Então, tem 7 na minha frente, é igual o leproso lá, o aleijado, que dizia, quando a água do tanque se mexe, alguém pula na minha frente. Aí eu olhei bem para ela e disse assim, doutora, esse não é um problema. Ela ficou assustada. Disse, não é um problema por quê? Deus não pede o que eu não posso fazer. Deus é justo. E se Ele está pedindo, dizendo, lembra-te do dia do sábado, é porque Ele vai abrir uma porta para nos ajudar nisso daí. Mas como, pastor? Não se preocupe, vamos orar e pedir para Deus resolver o problema. Passou aquela semana, na semana seguinte eu disse, olha, estou orando todos os dias para Deus resolver o problema. Ela deu uma risadinha, isso aí não tem solução, pastor. Tem. Com 15 dias ela disse, pastor, eu não acreditei. Surgiu um colega lá com um problema, na terça-feira o plantão dele, ele propôs trocar com o primeiro, que era o mais antigo, veio, ninguém quis, chegou para mim, você quer? Pastor, pode marcar meu batismo. Não chegamos a terminar a série toda para ela aceitar o batismo. Entende? Então, agora, se eu tentasse refutar, insistindo, não. Aprendi a estudar a Bíblia como quem pesca um peixe bravo quando a linha não é tão forte. Você não pode puxar de vez. Você deixa ele ir da linha, ele vai e volta. Exemplo, para vocês terem uma ideia, eu estava lá em Porto Velho, lá no Iaamo, e fui pescar lá com um grupo, num lago. E joguei o meu anzol com a latinha, porque eu não tinha linha, vara especial, porque no avião não dava para levar. E levei uma latinha de refrigerante com a linha enrolada e um anzolzinho ali. Aí botei e joguei, um coraçãozinho de frango, lá no meio do lago, e senti que um peixe grande pegou. Aí eu segurei a latinha para não cortar a mão, que era uma garrafa de Coca-Cola dessa pequena, e fui brigando na beira da barranca da lagoa, foi, voltou, daqui a pouco ele deu uma rebanada, eu vi pela cor da cauda do peixe que era um pirarucu. E eu pensei, a minha linha vai arrebentar, mas eu tenho agora que ter paciência. Ele foi umas 3 vezes assim na barranca da represa, foi, voltou. Quando ele veio assim de lado, eu levei ele perto onde tinha uma boiadeira e ele deslizou por cima e quando ele pulou, ele estava do lado de fora da represa, já sem o anzol. Eu peguei ele, deu 18 quilos o bichinho. Não é história de pescador. Mas vejam, são lições que a gente tem que aprender. Se eu puxo de vez, arrebentava a linha, não tinha nem dúvida. Como arrebentou ele já do lado de fora, mas ele estava cansado. Quando ele veio de lado. Mesma coisa é um estudo. Você não pode enfrentar o amigo, a amiga, coisas dizendo que você domina tudo. Não. O Barbosa usava uma frase que eu gosto de relembrar. Ele dizia assim, tolo é quem não aprende com a experiência dos outros. Por mais humilde que a pessoa seja, por certo, ela sabe alguma coisa que você não sabe. Então, você tem que estar humilde para aprender. Então, eu tenho
interessados, testemunhos de Jeová. Eu tenho católicos, espíritas, evangélicos. Tem de tudo que, de todas não, mas a grande maioria das religiões tem alguém. E eu sempre digo, olha, o céu que você quer é o mesmo que eu quero. Então me ajude no que puder. A regra que ficou para a gente seguir é a Bíblia. Então, tudo que a Bíblia ensina que você puder me ajudar, me ajude. Eu não chego lá dizendo para ele, olha, por exemplo, esta Bíblia aqui é a Bíblia que eu, quando necessário, eu levo. Bíblia da letra gigante para quando ficar velho. Esta Bíblia aqui, eu já li ela de capa a capa para entender um pouquinho dela. Cada ano que eu leio, eu assino aqui embaixo. Só essa daqui já foram 18 vezes que eu li de capa a capa. Então, está toda marcadinha, ela só não dá o estudo sozinho. Mas eu não levo essa Bíblia aqui de início para estudar a Bíblia com eles para não assustar. Digo, olha, eu tenho uma noção da Bíblia, me ajude. Quando eles perguntam, eu digo que eu sou. Mas quando não, um exemplo para vocês terem uma ideia. Em Anápolis, tinha um padre, já de 65 anos, padre muito respeitado na cidade. Ele não me conhecia, nem eu a ele. Quer dizer, eu ouvi alguma vez na televisão. Aí, uma bela segunda-feira à tarde, eu botei uma calça jeans, uma camiseta, montei na bicicleta e fui lá na paróquia visitar o padre. Cheguei lá, ele não perguntou quem eu era, não perguntou o que eu fazia. Eu só disse, padre, eu vim aqui porque o senhor, como um homem de Deus, o senhor tem muito poder na sua oração, na sua reza. Eu vim para o senhor rezar por mim. O que você tem? Eu quero ir para o céu. Ele fez uma reza, tal, não perguntou nada, não disse nada. Agradeci de coração e disse, padre, saio com a alma lavada. Eu posso voltar a semana que vem de novo? Pode, a semana que vem de novo. Aí, na terceira visita, eu perguntei para ele, padre, o senhor, como um homem de Deus, poderia me ajudar a entender como é que eu faço para chegar no céu? Ah, não tem problema, eu te ajudo, pode vir aqui. Eu queria saber mais da Bíblia. O senhor é um homem de Deus, eu queria saber da Bíblia. Pois não, eles não sabem nada da Bíblia, eles são doutores em filosofia, em história, mas de Bíblia não. Aí eu levei uma Bíblia novinha e disse, padre, eu queria saber desse livro aqui. Não perguntou quem eu era, por que eu vou dizer? Aí ele disse, não, pode vir, eu vou te ajudar. Diz, o senhor tem um roteiro, olha a expressão. O senhor tem um roteiro para a gente aprender a Bíblia por tema, porque é um livro muito grande. Se eu chego e digo, o senhor tem um estudo bíblico, é um evangélico, é um crente. Mas o senhor tem um roteiro para a gente aprender o que a Bíblia ensina? Uma pergunta inteligente. Não, não tenho. Entrou a vez de eu entrar. Chegou a vez de eu entrar. Eu disse, eu ganhei um. Posso trazer ele para a gente ver? Pode. Levei o Apocalipse. Não perguntou de qual igreja, não perguntou quem eu era. Começamos a estudar o Apocalipse. Ele me ensinando, mas não sabia quase nada. E eu ali, que bênção, o senhor é um homem de Deus. E ele todo feliz da vida. Quando chegou mais ou menos na lição número 12, 13, por ali, ele deu uma guinada assim e disse, espera aí, quem você é? Aí eu tive que dizer, chegou a hora de responder o que ele perguntou. Aí eu disse, olha, eu sou da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O que o senhor faz? Eu sou pastor. Aí ele deu uma risada assim, você é malandro, né? Eu disse, não, por quê, padre? Se você dissesse que era pastor na primeira visita, eu não teria rezado por você. Mas você me conquistou que agora nós vamos até o fim. E agora é você que vai me dar o estudo da Bíblia. O roteiro agora está na tua mão. Era tudo que eu queria. Não tive pressa, com calma, tratando bem ele, sorrindo, agradecendo a reza. Beleza. Chegou na lição número 22 e ele disse assim, pastor, eu vou visitar o arcebispo da nossa região
e vou devolver para ele 5 batinas que eu tenho e ficar com uma para o senhor me batizar com ela. Mas eu quero ir para a sua igreja. Eu vou guardar o sábado a partir de então. Beleza. Aí ele pediu, não divulgue, porque eu sou muito conhecido na região e podem fazer o que é comum. Aí me bateu, me tremeu a base. Diz, a gente pode dar um sumiço nele e ele não batiza em lugar nenhum. Para vocês terem uma ideia, quem foi o conselheiro no TCC dele, lá na formatura dele, foi o Papa João Paulo II. Então, era um cara bem conceituado. Aí ele disse assim, disse, pastor, não divulgue, mas eu vou para a sua igreja, eu já estou aposentado e Deus vai me abençoar, eu vou viver com essa aposentadoria, eu quero ir para o céu contigo. E aí, no dia do batismo, ele entrou na pia batismal de preto e eu de preto, os dois de batina, né? Eu batizei o padre, tinha gente pendurada nas janelas da igreja. Batizei o padre, ele desabotou a batina e por dentro ele estava de camisa branca e calça branca. Ele disse assim, até então eu andei de luto, agora eu quero andar de branco porque eu sou de fato uma nova criatura. Nossa! Aí ficou feliz da vida. Ele fez o apelo no final do batismo que quase todo mundo chorou dentro da igreja. Ele mesmo pintou um quadro dizendo, agora eu quero viver em harmonia com a lei e o testemunho, que eu não entendia, mas o pastor Jair foi humilde, como uma pombinha, ele foi me cativando, me conquistando, e não teve outra alternativa a não ser vir parar aqui dentro do tanque com ele. Então, vejam lá, eu não tenho habilidade nenhuma, mas eu faço a minha parte. Eu estudo a liçãozinha que eu vou passar com ele, deixo a minha Bíblia fechada e sempre pergunto, confere na tua Bíblia o que diz lá em tal lugar, vamos ver. Mas você sabe a Bíblia de cor? Não, não sei a Bíblia de cor. Estou lendo esse ano a Bíblia pela 45ª vez. E cada dia eu aprendo coisa nova da Bíblia. É uma mina. Você está cavocando e extraindo tesouros. Agora, eu não digo para o cliente que eu conheço a Bíblia há tantos anos. Eu digo para ele, olha, o senhor está sendo uma bênção para me ajudar a ir para o céu. Eu quero ir para lá. Então, aí, eu quebro o preconceito, quebro as reservas de mercado. Já me chamaram várias vezes para conversar com pastores, com evangélicos, pentecostais. Eu vou tranquilo, de maneira humilde, diz, olha, eu quero que o senhor me ajude a entender esse livro aqui. Porque Jesus diz, examine, conhecereis a verdade vos libertará. Do quê? Do medo, da dúvida, da insegurança. Se eu conheço a Bíblia, eu vou ter uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Então, eu não vou andar com medo e nem perdido. Eu sei para onde eu estou indo. Então, para vocês que são mais jovens, aproveite a oportunidade de fazer o melhor, procurando ajudar as pessoas, dando um exemplo seguro. Olha, eu não sei quase nada, mas tudo que eu souber eu vou te ajudar e quero a mesma coisa da tua parte. Mas me ajude a seguir o mapa que é a Bíblia Sagrada. Então você não se torna chato por querer cobrar dele decisão, você não se torna petulante por achar que sabe muita coisa. Se você for humilde e aprender que Jesus mesmo disse, aprendam de mim que sou manso e humilde. Em Brasília, eu tenho muitos aqui no Lago Sul que eu estudo. Eu praticamente não uso terno e gravata, eu vou de camiseta e calça jeans. Sem problema nenhum. Procuro me apresentar de maneira segura, educada. Com os velhinhos eu abraço, eu brinco. Olha, vamos lá que o céu nos espera. E uso uma frase assim, o céu vai ser bom demais, mas você precisa estar lá. E para você estar lá, tem que seguir um mapa, não tem outra saída. Aí eu pergunto assim,
O que eu preciso fazer para alcançar a segurança, a certeza de estar no céu com a família de Jesus, de Deus? Eu tenho que obedecer o que a Bíblia ensina. Então, vejam, aí eu ilustro. Todos nós nascemos no fundo de um poço. Não há característica ou qualidade que faça de nós merecedores da salvação. Mas Jesus chega e diz, a minha graça te basta. Se tu tiveres fé, segure a corda aí que eu vou te tirar daí. Eu tenho, segurei a corda. Ele me tirou do poço pela graça. Eu tive fé para segurar na corda. Agora lembrem vocês, a salvação tem 3 tempos. O primeiro foi ele me tirando do poço. Ele não pergunta se eu sou bonzinho, se eu sou obediente, se eu vou seguir a orientação clara. Ele diz, você tem fé, segure aí que eu vou te dar. Tirei, tirou-me do poço. Agora o poço continua aberto e eu continuo humano. Aí Paulo diz assim, tu estás em pé, cuide para não cair. João, em Apocalipse 2:10, ser fiel até a morte, aí eu vou te dar a coroa da vida. Então, agora, para eu andar como humano, na beira do poço, sem cair para dentro do poço, eu tenho que ter uma ajuda segura. E essa ajuda é a que Cristo oferece. Aí você pega Mateus 28, verso 20, ele diz assim, eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não diz, eu vou estar contigo todos os anos, todos os meses, todas as semanas, todos os dias. Você volta lá em Lamentação de Jeremias, no capítulo 3, 21 a 23, ele diz assim, cada manhã a misericórdia de Deus se renova. Por isso eu ainda não fui consumido. Então agora, esse andar com Deus, como é que a Bíblia chama? A santificação. Ande na minha presença e sede santos, porque eu sou santo. Aí volta. Como é que eu vou andar com ele eu sendo humano? Minha natureza continua humana. Aí ele diz assim, pode 2 andarem juntos? Usa a expressão lá da roça. Você pode arar com o boi e o jumento no mesmo jugo? Não, eles não combinam, um puxa para um lado, outro para outro. Aí volta. Você pode andar com Cristo no caminho da santificação sem obedecer o que ele pede? Não tem como. Aí você busca um texto para dar a alavancada segura. Vai em Hebreus 12, 14. Ele diz, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá Deus. Então agora se diz, eu não sou salvo por obedecer aos mandamentos, mas se eu aceito a salvação que ele me oferece, não tem como eu questionar os mandamentos. Deu para entender a curva? Vejam só, eu não sou salvo porque eu obedeço, eu sou salvo para obedecer. Aí entram os frutos. Pelos frutos sereis conhecidos. Então, se eu aceitei seguir a Cristo, os frutos vão produzir automaticamente. Por quê? Paulo diz, porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí se você pegar Filipenses 1, 21, Paulo resume tudo e diz, para mim, o viver é Cristo. O resto é troco. Estou aqui de passagem. Abraão, para onde vai? Não sei. Deus está me guiando. Minha terra, minha pátria não é aqui. Então, agora, estamos nós, de fato, comprometidos com o que Deus pede de nós? Você pegar Mateus 6,33, quando ele diz assim, buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça e o resto será acrescentado. Mas eu estou comprometido para seguir essa ordem ou estou correndo atrás do resto em primeiro lugar? Lembro de uma outra frase. Correr atrás do que não é eterno acaba sendo eterna perda de tempo. No mês de janeiro, eu fiquei aqui em Brasília, quando a maioria dos pastores saiu de férias, e eu brinquei com um e disse assim, olha, se alguém morrer, pode me procurar que eu vou fazer o funeral. Aí um outro brincou, mas pastor, estamos na fila dos que vão morrer. E em janeiro eu fiz 5 funerais.
Aí em todos eles eu levantei aquela rendinha da beira do caixão e vocês perceberam que esse caixão não tem gaveta? A turma, será que esqueceram de pôr gaveta? Mas curioso, no estacionamento não tem nem um caminhão de mudança. O que isso quer dizer para você? A gente vem sem nada para esse mundo carregado. E volta sem nada carregado para um lugar tão pequeno que basta ser 2 metros de comprimento, 7 palmos de fundura e 60 centímetros de largura. Aí fiz a pergunta, se aqui estamos de passagem, por que a gente corre tanto atrás daquilo que não é eterno? Quando a vida é apenas um intervalo entre o nascimento e a morte. Aproveite esse intervalo, mas lembrando, aproveite buscando aquilo que vale mais, que são as coisas eternas. Por quê? Se você conquistar o mundo e perder o céu, não interessa com quem nem com quanto. Você perdeu tudo. Agora, se você ganhar o céu, não interessa com quem nem com quanto. Você ganhou tudo. Aí a Bíblia entra e diz assim, escolhe o que tu queres. Aí volta. Se eu estou comprometido, eu vou entender por que lá em Josué, capítulo 24, verso 15, ele diz assim, escolhei hoje a quem servais. Hoje. Amanhã não chegou ainda e ontem já foi embora, já é história. Mas hoje está na minha mão. Escolhei hoje a quem servais. Se aos deuses que serviram os pais de vocês, além do rio, os amorreus, heteus, eu e minha casa nós já definimos, nós vamos servir ao Senhor. Então agora, quando eu coloco esses exemplos, eu tenho que ter força pelo meu exemplo para dizer que eu sou um cristão comprometido. A minha aparência, a minha tranquilidade, a minha paz no meio do turbilhão, eu sei para onde estou indo. Eu sei com quem estou indo. Então agora, se Jesus pagou o resgate, providenciou assistência para a viagem, garantiu que vai comigo, e aí volta. O meu Deus tem que ser onipotente, pode tudo, onipresente sabe tudo, onisciente sabe tudo, e onipresente em todos os lugares para não me deixar na fila esperando. Então é esse Deus que proveu tudo para a minha viagem segura. E esta viagem só é segura quando eu tenho a certeza de onde eu vou chegar. E se eu tiver dúvida de que o meu barquinho vai ancorar no Porto Celestial, alguma coisa está errada na minha vida. Então, eu tenho que ter a certeza, a segurança que deixou Paulo para mim. Eu sei em quem eu creio. Para mim, o viver é Cristo. A minha coroa está garantida. Então, quando você leva essa certeza, essa segurança, você deixa o interessado seguro. Entusiasmo quer dizer um Deus dentro. Eu estou levando aquilo que eu tenho. Por isso que Paulo diz, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, por que eu vou andar de cabeça baixa, desesperado? Aí eu gosto do versinho que está lá em Hebreus 10, 37. Na minha tradução, essa Bíblia, na Revista Atualizada, diz assim, e um pouquinho mais, e o que há de vir virá. Aí eu pergunto, por que esse pouquinho está demorando tanto? Exatamente para me dar uma oportunidade de reavaliar a minha vida. E eu tenho que avaliar o hoje, na caminhada cristã, na certeza de que está sendo hoje melhor do que eu fui ontem. E amanhã tem que ser melhor do que eu estou sendo hoje. E esta escalada a Bíblia chama de o caminho da santificação. E aí na expressão do livro Serviço Cristão, ele usa a expressão assim, não nos conformemos, a menos que estejamos sempre melhorando. Hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. Perguntaram para Ellen White, depois dos seus 80 anos, como é que ela fazia para ter ânimo durante tanto tempo. E ela responde de uma maneira bem simples, dizendo assim,
eu dou graças a Deus porque Ele só me deu um dia para eu ser cristã. Não é? Não são os 80 e tantos anos. É só um dia. E esse dia se chama hoje. Ontem já foi embora, não volta mais, já é história. Amanhã não chegou ainda. Então, a pergunta que se faz é, por que tanta ansiedade correndo atrás daquilo que não chegou ainda? Por que tanta depressão lamentando aquilo que já foi embora, que já é história? Por que tanto estresse correndo demais atrás do hoje? Quando deveríamos ser mais agradecidos, mais confiantes, mais felizes para influenciar as pessoas, animar as pessoas para ver o nosso exemplo e dizer, puxa vida, aquele camarada é diferente, aquela moça é diferente. O que faz dele alguém diferente? A curiosidade chama ou abre a porta para a gente entrar com perguntas inteligentes. E não tenham medo de fazer perguntas inteligentes e não tenham medo de deixar respostas inteligentes para responder a semana que vem. Porque se você diz assim, como eu faço, vira e mexe, eu digo, eu tenho meu parecer, mas a Bíblia responde essa pergunta. E eu não quero enganar você. A semana que vem eu vou trazer a resposta da Bíblia, porque a resposta é de Deus e é melhor do que a minha. Mas por que a semana que vem? Porque em casa eu tenho ferramentas que eu vou descobrir aonde está o texto. Aqui eu não carrego todas as minhas ferramentas, mas em casa eu tenho. Entende? Então, sábio não é aquele que sabe tudo. Sábio é aquele que sabe onde tudo se acha. Em casa eu tenho as ferramentas para achar o texto, para dizer, olha, a resposta está aqui, ó. Não é simpática? Reclame para ele, foi ele que mandou escrever. Então você deixa de uma maneira bem folgada o ginga da amizade, da confiança. Quando você adquire a confiança do interessado, o resto vai bem.